Meus irmãos, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, essa série que Deus colocou no meu coração para vir aqui estudar as Santas Escrituras com vocês. E hoje no Salmo 45, graças a Deus. Meus irmãos, eu vou admitir que eu demorei para fazer esse vídeo porque eu pegava o Salmo para ler, eu lia, relia e lia de novo e não descia nada. Eu não tinha nenhuma revelação, nenhum entendimento naquele salmo. E sabe, eu fico incomodada quando isso acontece, eu prefiro não gravar de qualquer jeito, não postar quando isso acontece. E eu vi que o Senhor queria uma profundidade maior comigo ali naquela palavra. E eu vi que eu precisava estudar mais aquela palavra. Então eu peguei a palavra e comecei a estudar e finalmente o Senhor ele falou comigo, porque eu demorei também para buscar, né? Mas quando eu entendi que o Senhor queria que eu buscasse na palavra para Ele me revelar, eu já comecei o vídeo, hein? Vai recebendo. Ele começou a abrir meu entendimento e eu comecei a entender o que o Senhor queria falar comigo para passar para aqui para os irmãos, para vocês, nesse vídeo. Irmãos, Salmo 45, então, nesse vídeo, já pega sua Bíblia aí comigo para acompanhar. Salmo 45, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 9, a primeira parte, depois eu gravo uma segunda parte para a gente conseguir se aprofundar bem nesse salmo. Eu vou ler hoje na versão NVI, Almeida Revista e Atualizada. Então já pega sua Bíblia aí e vamos começar. Salmo 45. Tem um subtítulo, está escrito: para o mestre de música, de acordo com a melodia, os lírios dos coraitas, poema, cântico de casamento. Versículo 1. Com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao rei. Seja minha língua como a pena de um hábil escritor. És dos homens o mais notável. Derramou-se graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre. Prende a espada à cintura, ó poderoso. Cobre-te de esplendor e majestade. Na tua majestade, cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. Que a tua mão direita realize feitos gloriosos. Tuas flechas afiadas atingem o coração dos inimigos do rei. Debaixo dos teus pés caem nações. O teu trono, ó Deus, subsiste para todos sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Todas as tuas vestes exalam aroma de mirra, aloés e cássia. Nos teus palácios adornados de marfim ressoam os instrumentos de corda que te alegram. Filhas de reis estão entre as mulheres da tua corte. À tua direita está a noiva real, enfeitada de ouro puro de Ofir. Só até aqui, irmãos. Vocês sabem que eu primeiro leio o salmo inteiro, né? Essa parte inteira que a gente vai pegar hoje, do versículo 1 ao versículo 9. Depois eu venho comentando com vocês. E o primeiro verso que eu já quero começar comentando nesse vídeo é o verso 1. Com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao rei. Seja minha língua como a pena de um hábil escritor, ou um habilidoso escritor, dependendo da tradução. Irmãos, nós vamos perceber nesse salmo que ele representa o casamento de Cristo com a sua igreja. Aqui nesse primeiro pedaço, nessa primeira parte desse salmo, nós vemos que está descrevendo o Senhor Jesus. Ele que foi escolhido, ele que foi selecionado por Deus, ele que foi abençoado por Deus eternamente. Ele é o noivo. E no versículo 9 nós vamos ver: à tua direita está a noiva real, enfeitada de ouro puro de Ofir.
Então nós verdadeiramente estamos falando aqui de Cristo e do casamento com a sua igreja. Então nesse salmo está escrito sobre Jesus e a sua noiva. Logo de cara, quando eu comecei a me aprofundar nesse salmo, o Senhor Deus, o Espírito Santo, Ele colocou uma frase no meu coração. E Ele me perguntou: Ana, pode a noiva casar com o seu noivo sem estar apaixonada? Realmente, pensando nessa linha de raciocínio, é muito estranho nós pensarmos que, como um casamento arranjado, alguém pode casar com esse outro alguém sem amar, sem gostar, sem se apaixonar. Seria até um tipo de castigo, um cárcere, algo que traz mais tristeza e condenação do que alegria. Então, no começo desse salmo, nós vemos que o escritor vibra de boas palavras. Ele está feliz, alegre, por isso ele exalta o rei. E, irmãos, Deus, ele não quer um amor fingido de nós. Tanto que ele nos deu o livre-arbítrio para segui-lo, para amá-lo, para recebê-lo, nos entregarmos de todo o nosso coração a ele, ou seguir o mundo, seguir os nossos próprios caminhos, os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias atitudes e deixá-lo de lado. Exatamente porque o interesse de Deus é ter o nosso amor na maior essência, o amor verdadeiro, o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. É o amor verdadeiro. E, irmãos, não tem como nós casarmos com o nosso Senhor Jesus se não amarmos Ele. Nós temos que guardar o nosso primeiro amor no nosso coração. Eu queria já abrir com os irmãos, o Senhor me levou numa passagem que se encontra em Hebreus 3. Hebreus 3 vai estar escrito do versículo 1 ao 3. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Olha isso, irmãos. Então nós temos que ter os nossos olhos, o nosso coração fixo, pensando sempre no nosso Senhor Deus, no nosso Senhor Jesus. E ainda quero ler com os irmãos uma passagem que fica em Apocalipse, versículo 2. Apocalipse 2, do 2 ao 4. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Versículo 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Aqui, nessa passagem Apocalipse, é o próprio Senhor Jesus que está falando na igreja em Éfeso. E, irmãos, é uma coisa muito séria quando nós perdemos o nosso primeiro amor. Porque o Senhor Jesus não vai nos forçar a casar com Ele se nós não o amamos, se nós perdemos o amor e o interesse por Ele. Meu irmão, isso é muito sério. Porque o nosso Deus, ele não é um robô. Ele não está lá só, lá em cima e comandando assim, por meio de regras, o que acontece aqui embaixo e ajudando de vez em quando, intervindo de vez em quando, fazendo um milagre aqui, um milagre ali. Não. Ele está sempre do nosso lado. Ele está aí do seu lado agora. Ele está sondando seus pensamentos e sentimentos agora. E muitas vezes nós podemos perder a consciência, a percepção do Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus conosco. E
nós temos que guardar o nosso amor com Ele. Irmão, o Senhor Jesus, Ele é o Verbo vivo de Deus. Não tem como nós termos relacionamento com o Verbo sem ler o Verbo. A palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo falando com a gente face a face. Portanto, é impossível eu conseguir manter um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra sem ler a palavra dele. Se eu perder o contato com a palavra viva de Deus, que é o Verbo vivo, que é o Senhor Jesus, meu irmão, vou perder o amor. Por quê? Eu vou esquecer do caráter de quem eu amo. A nossa carne ela é suscetível a esquecer, tanto que eu, como já completei o ensino médio, se eu for pegar uma prova agora para fazer da época que eu estudava, não vai ser a mesma coisa, porque naquela época eu estava sempre exposta àquele conhecimento, àquele estudo, aquelas informações estavam sempre diante de mim, porque eu pegava o caderno para estudar, eu pesquisava na internet, eu li os livros e a minha memória estava fresca, sabe? Ali eu conseguia ter aquelas informações frescas na minha memória para conseguir fazer aquela prova. Só que agora, depois de ter passado tempo, eu não estudei mais aquelas matérias, aqueles assuntos, eu não fiquei exposta às mesmas informações, eu me esqueci de muita coisa. E se eu pegar uma prova que eu fazia naquela época e fazer agora, eu não vou ter o mesmo resultado, porque eu já não estou exposta àquelas informações, eu não vou ter o mesmo resultado que eu teria se eu fizesse quando eu estava estudando aquele assunto naquela época. Irmão, não é diferente com a gente. Quando nós passamos pelas provas da vida, na nossa caminhada cristã, se nós perdermos o contato com as informações, com a matéria-prima, com o princípio do nosso primeiro amor, com o que nos trouxe para o Evangelho, não tem como, irmãos, nós vamos esquecer do caráter do nosso Deus, porque Satanás anda bombardeando a nossa mente 24 horas para que nós deixemos de acreditar no amor de Deus, para que nós venhamos a pensar que estamos sozinhos, para que fiquemos tristes, depressivos, parados, angustiados. Então, se nós perdemos o contato com o que Deus é, com o que Deus quer falar conosco, com o que Deus quer mostrar para nós, se perdemos o contato com o Verbo vivo, nós vamos cair, vamos enfraquecer, vamos parar, vamos ficar depressivos e tristes e angustiados, porque nós nos afastamos do nosso amado. Eu até vou botar essa frase na capa, outra frase que o Espírito Santo me deu: eu não posso perder esse homem de vista. Eu quero que você imagine agora comigo. Se quiser fechar os olhos, se quiser ficar de olhos abertos, mas imagine comigo, sai desse mundo por um instante. Mas imagina você e o Senhor Jesus em momentos da sua vida, no banco de uma praça, passeando por aí, sentado no quarto, conversando, como se fosse mesmo uma relação de marido e mulher, de um melhor amigo e outro melhor amigo. E você se encontra com ele e você fica admirado, porque você nunca viu um homem tão justo, você nunca conheceu um homem tão bondoso, você nunca viu um homem de tanta sabedoria, você nunca viu um homem que teve tanto amor por você. E você fica impressionado ali, quanto mais você passa o tempo com ele e escuta as palavras dele, mais você fica, sabe, encantado, apaixonado, mais o seu coração arde, mais você quer saber quem é esse homem, de onde ele veio, o que ele pensa sobre você. Mais você quer conversar com ele para saber a visão de mundo que ele tem,
mais você quer pedir conselhos para Ele, porque você sabe que Ele é o mais capaz, que pode te ajudar, que pode te direcionar no caminho certo. Então você fica cada vez mais apaixonado, envolvido por aquele homem, porque você nunca conheceu alguém como ele na vida. Esse é o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Mas quanto mais eu me afasto das palavras dele, quanto mais eu deixo de desejar conhecer ele, quanto mais eu deixo de pedir conselhos e esperar respostas sábias dele, quanto mais eu paro de admirá-lo, paro de me apaixonar por ele, paro de segui-lo, porque aonde uma pessoa sábia anda, onde uma pessoa de Deus anda, que você realmente vê Deus nela, você quer seguir, você quer ir atrás, você quer ver como aquela pessoa vive, o que aquela pessoa faz para ter tanto de Deus, para ter tanta conexão, para ter, sabe, tanta sabedoria. Não é diferente com o nosso Senhor Jesus, Ele é um homem glorificado. Nós não podemos perder esse amor por Jesus, irmãos. Por mais que nós venhamos a passar dificuldade, não podemos nos afastar dele, porque é Ele que vai nos direcionar, vai nos encher do amor dele, vai nos capacitar, vai encher nosso coração, a gente vai ficar curioso para estar mais perto dele, para estar cada vez mais curiosos, mais apaixonados por ele. É a palavra, porque a palavra fala dele, a palavra é ele. Não podemos perder o contato com ele, não podemos perder o contato com a palavra. Meu irmão, para nós casarmos com nosso noivo, devemos estar apaixonados por ele. Nós não podemos perder esse homem de vista. É esse homem que vai nos levar à casa que ele nos prometeu. Então, meu irmão, espero muito que esse vídeo tenha falado ao teu coração. É simplesmente essa mensagem poderosa, forte, que Deus me deu. E é isso. Para nós casarmos com Ele, Deus vai ver se estamos apaixonados verdadeiramente por Ele ou estamos ali por um casamento arranjado, por obrigação, por opressão, por, sabe, obrigação, essa palavra. Deus não quer ninguém casando com o seu filho obrigado, mas sim por estar verdadeiramente apaixonado. Nós devemos criar uma amizade com o nosso Senhor Jesus para casarmos com Ele, realmente conhecendo o caráter dele, quem ele é, para nós termos a segurança, o amor, a paz, para enfim casarmos com ele e vivermos pela eternidade ao lado dele. Ele quer um relacionamento sincero, ele é uma pessoa, não um relacionamento arranjado. Então, meu irmão, tomara que essa palavra tenha falado ao teu coração. Eu fico feliz se o Espírito Santo de Deus falou com você de alguma forma. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus possa colocar a fome e a sede da palavra dele no teu coração e no meu, para que nós possamos conhecer o caráter do nosso noivo. E meus irmãos, muito obrigado por estar assistindo até esse ponto do vídeo aqui comigo. Que Deus abençoe você, seus caminhos, o seu coração e a sua mente. E se Deus quiser, até o próximo vídeo, e fique na paz do Senhor Jesus.